Esta sessão legislativa chega ao fim com uma característica particular. Absurda ou caricata, como se queira entender, uma absoluta corrida ao poder por parte da direita. O CDS-PP, no último debate do Estado da Nação, ofereceu-se literalmente para ser convidado a fazer parte do governo. Não o querem partilhar com Sócrates em pessoa, mas querem partilhá-lo com a política de Sócrates. Sentem-se de tal maneira identificados com estas opções políticas, como hoje mais uma vez se vai demonstrar com a aprovação pelos dois do Estatuto Penal do Aluno, que também gostariam de ser protagonistas da sua concretização. O PSD, está ansioso à espera do seu momento. Têm dado a mão ao PS no essencial: política orçamental, PEC, aumento dos impostos, diminuição do poder de compra da grande maioria dos portugueses, estagnação económica do país, decorrente das medidas de austeridade em geral, e já se está mesmo a ver o que terá acontecido. Alguém dentro do PSD se terá lembrado de constatar que andam tão coladinhos ao PS, que abraçam tanto estas opções políticas do PS, que assim nunca mais chegará a sua oportunidade. Alguém se terá então lembrado que é preciso mostrar alguma diferença, e eis que se lembram da revisão constitucional e apresentam a aberração da proposta que apresentam. Entretanto, o PS agradece, claro, primeiro, porque é uma oportunidade do país se entreter e se desviar do debate sobre a situação difícil em que se encontra. Segundo, porque pode também bradar finalmente que são muito diferentes do PSD, mas não são nada. O que o PSD quer na área do trabalho, o PS já concretizou em muito com o Código do Trabalho. O que o PSD quer com os cortes nos direitos sociais, o PS já concretizou em muito na área da educação e da saúde, tornando-as cada vez mais caras para os portugueses e por aí fora. É claro que, com o propósito que tem, a proposta do PSD só podia ser radicalíssima. E o que o PEV se questiona é se os simpatizantes do PSD terão consciência de que o que ali consta é uma verdadeira ameaça à democracia. Fica aqui expresso um alerta do PEV. Desgraçado deste povo, se esta Constituição for alterada, porque ela ainda é um travão para muitas maldades que se querem cometer. Porque de outra forma, poder-se-ia ir mais longe na fragilização dos direitos e dos serviços essenciais. Fica a preocupação, porque soa por aí que o PS se prepara para apresentar uma contraproposta de revisão constitucional e depois já se sabe o que se segue. As negociações entre ambos, os acordos, que têm resultado sempre num prejuízo claro para o país. Então, não seria mais útil que estes partidos se pusessem a avaliar com grande realismo as consequências das suas políticas para os cidadãos e para o desenvolvimento do país? E não seria mais útil que o Governo percebesse que está a promover estagnação, prostração económica no país, com medidas como a diminuição do poder de compra, o aumento do IVA, a redução do investimento público? São erros crassos que custarão caro ao país, todos com a anuência do PSD e todos com reflexos muito diretos naquele que se transformou o mais duro problema do país: o desemprego. E é neste quadro que o Governo, de uma forma absolutamente desumana, opta por poupar em áreas impensáveis. Corta no subsídio de desemprego, levando a que cada vez mais desempregados fiquem sem formas de subsistência. Corta nas bolsas de estudo, levando a que estudantes possam abandonar o ensino por incapacidade económica. Encerra escolas e outros serviços públicos para manter os benefícios fiscais ao sistema financeiro. Tudo isto demonstra uma insensibilidade muito grande que custa muito caro aos portugueses. A senhora Merkel deve gostar muito do nosso governo, mas os portugueses começam a não conseguir suportar mais. E a crise a que o governo tanto se agarra para justificar as más medidas que toma não foi a causa, foi o pretexto para acelerarem os seus objetivos. A crise poderia ter sido o ensinamento para outras opções, designadamente para gerar uma mais justa redistribuição da riqueza,
para pôr as pessoas individuais ou coletivas a contribuir em função da sua real capacidade de contribuir e para dinamizar a nossa atividade produtiva. Mas não. E depois surgem declarações de tal forma insensíveis que acabam até por revoltar. O Primeiro-Ministro agarra-se a estatísticas do passado sobre a pobreza, até desvirtuando muitos dos seus dados, para classificar o presente. A Sra. Ministra da Saúde manda os portugueses comer sopa em casa. O Ministro do Ensino Superior acha que os ricos é que recebem bolsas de estudo. Parece que este governo anda, como se costuma dizer, no mundo da lua. Os ministros defendem tudo, ao contrário da sua área. O Ministro das Obras Públicas acha que o setor ferroviário convencional é dispensável. A Ministra do Ambiente considera que crimes ambientais são competências técnicas demonstradas e como tanto mais se poderia aqui exemplificar. Neste país, senhoras e senhores deputados, vê-se de tudo. É que esta atitude insensível do Governo é contagiante para quem tem poder. A EDP, por exemplo, estraga a região do Tua e depois de estragar, decide criar uma área protegida para lavar a sua cara, demonstrando que neste país o que interessa é criar áreas protegidas no papel e não de facto. Este país está a viver atitudes de descarada insensibilidade e de nítido aproveitamento do poder. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, muito mais apetecia dizer, mas o tempo de intervenção é necessariamente limitado. Acabamos esta sessão legislativa com uma certeza. Está-se a preparar todo um caminho que acabará com a tendência que se vinha verificando neste país, que a geração seguinte viveria sempre melhor que a geração anterior. A questão é que as próximas gerações se confrontarão com a perda de um horror de direitos, perderão a sua qualidade de vida e o seu bem-estar, na sua segurança e nas suas formas de subsistência. Isto é um regresso ao passado. O PEV quer um regresso ao futuro, às oportunidades que se podem abrir neste país, à promoção do desenvolvimento sustentável. É esse o contributo que o PEV quer dar e é nesse objetivo que o PEV se quer centrar e enquadrar, como demonstram as inúmeras propostas que apresentamos e que continuaremos a apresentar.